Sou casada com um homem que é narcisista, mas não quero me separar. O que fazer? Não, você nem deve se separar porque o homem é narcisista ou vice-versa. Isso não é motivo de separação, né? Biblicamente, você não tem direito de separar diante de uma situação dessa. Pastor André Valadão, eu não sou psicóloga nem psicanalista, mas eu sou uma especialista em transtorno narcisista. Eu fui torturada psicologicamente por anos por um homem que me destruía diariamente. No dia seguinte ele estava sentado no banco da igreja, adorando o Senhor e buscando aconselhamento para nosso matrimônio com homens de Deus como o Senhor. E eu posso lhe assegurar, pastor, que como o meu ex está cheio dele sentado aí dentro da sua igreja e em todas as outras. Eu queria lhe dizer honestamente que o abuso jamais tinha passado pela minha cabeça e que a expressão narcisista para mim era só uma palavra da modinha, mas eu tava assim como o senhor, sem noção nenhuma da destruição que essas pessoas são capazes de causar. E eu não conseguia entender porque que aquele homem tão bom aos olhos dos outros lá fora me fazia sentir cronicamente infeliz e parecia que ele só se sentia bem quando ele já me via completamente destruída emocionalmente. Relacionamento abusivo? Bem capaz, isso era coisa que acontecia com outras mulheres, comigo não. E quando eu finalmente me despertei daquele modo zumbi que eu estava vivendo, eu pude perceber que por anos eu estive sendo controlada, intimidada e enganada. A minha confiança a essas alturas já estava completamente destruída, minha voz era inexistente. Eu me sentia insegura e perdi o meu senso de eu. A tortura psicológica que eu fui submetida por anos por um narcisista me levou a ter distúrbio alimentar, crise severa de ansiedade, taquicardia, insônia, vômito, psicose. E o homem pelo qual eu estava orando dia e noite para que Deus pudesse transformar e para eu não precisar me separar, e assim cumprir o que os religiosos me aconselhavam, me levou a uma clínica psiquiátrica pesando 42 quilos e uma clavícula fraturada naquela época. Fez eu jurar que eu jamais falaria pra ninguém que eu estive naquele lugar porque ele não me perdoaria se alguém na sociedade soubesse que ele tinha uma mulher louca. E quando eu saí da clínica eu descobri que um dos motivos da minha loucura era porque ele tinha acabado de engravidar uma menina de 19 anos e tinha feito ela abortar. E sabe o que é o mais intrigante? Que ele fez exatamente o mesmo comigo. Depois de 5 anos me pedindo incansavelmente para deixar os contraceptivos porque já estava na hora da gente ter um bebê. Ele agiu comigo de forma agressiva, manipuladora e cruel para me convencer de fazer um aborto. Porque segundo ele não queria aquela e que eu havia destruído a vida dele. Então não se engane, pastor André, os perversos, eles não estão entre nós de chifrinhos e capa vermelha. Eles falam bem, eles são influentes e se aconselham dentro das igrejas. Muitos deles conhecem melhor que nós as Sagradas Escrituras. E eu poderia te contar incontáveis situações para justificar o que me levou a uma depressão profunda e a minha vontade de tirar minha própria vida. E eu não tô aqui duvidando em hipótese alguma do poder que Deus tem de restaurar e transformar a vida de alguém. Acontece que por mais que você ore, jejue e clame que Satanás e o exército de anjos dele volte-se para a luz, eles não vão voltar. Eles são trevas, essa é a natureza deles. Manassés e Jezabel deixaram um legado de perversidade e eu não preciso lhe dizer o quanto eles foram manipuladores, tiranos, opressores, sedutores, desleais, violentos, mas eu posso lhe assegurar que eles deixaram uma legião de discípulos deles espalhados aqui na terra. E Deus repudia esse tipo de comportamento. E não, Ele não quer que tenhamos nenhum tipo de convivência com esses seres demoníacos que são usados por Satanás para irmos contra nossos valores e comprometermos a nossa própria integridade, para tentarmos mantermos a paz. Os religiosos estão com os olhos fixos para que a gente não se divorcie, mas eles não imaginam que quando a gente chega em casa é que a gente se depara com aquele lobo tirando violentamente a sua fantasia de cordeiro e assim, com as portas fechadas e distante dos olhos de todos, se sentem autorizados a novamente cometerem as suas atrocidades. E não pense você que se ele não me bateu não existiu agressão, pois a agressão cometida de forma velada é extremamente mais destrutiva do que uma bofetada. Então fique em paz, pastor, mas enquanto eu tiver voz, eu vou dizer para essas mulheres que Jesus está batendo na porta do cativeiro delas, autorizando elas a se livrar desse ciclo de destruição que elas estão sendo submetidas há anos. Amém.